Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nome santo de Jesus Cristo. Estamos aqui para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar com a gente, porque Deus é bom, Deus é magnífico, Deus é digno de toda honra e de toda glória. E eu quero fazer antes uma pequena oração para que o Espírito Santo venha nos dirigir, venha nos guiar neste momento tão importante. Amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu venho a ti pedir a tua bênção, Pai, para que o Senhor venha falar conosco, porque é a tua palavra que tem o poder de libertar, trazer cura e salvação. É a tua palavra que tem o poder de transformar, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, pedimos a ti, ao teu Santo Espírito, que venha nos capacitar e nos ungir, ó Deus, e que cada pessoa seja tocada por ti, para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Vamos ouvir a santa palavra do Pai. O Espírito Santo colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou para o livro de Jonas, os irmãos estão se achegando aí. Eu quero comentar sobre Jonas. Está no meu coração algo, um entendimento que eu quero compartilhar. Vai ser benção aí o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já vou começando, tá, pessoal? Olha que diz a palavra de Deus, Jonas, capítulo 1. O versículo é 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, quer dizer, a sua maldade subiu até mim. Nós devemos ficar atentos que a palavra sempre vem para o servo de Deus, para a serva de Deus. Deus sempre vai trazer uma palavra para nos orientar, para nos dirigir, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Ele sempre vai trazer aquela palavra de cura, aquela palavra de libertação. E a gente precisa abrir o coração e entender o que Deus está falando conosco. Aí diz aqui que essa palavra que veio a Jonas, o profeta, Deus falou para ele assim: ó, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Então Deus levantou o profeta Jonas para que fosse a Nínive e desse uma palavra que fosse contra, não a favor de Nínive. Vamos entender por que Deus fez isso. Nínive era a capital da Síria, um grande império. Irmãos, e esse povo assírio, principalmente aqueles que quando estavam em guerra levavam prisioneiros, sabe o que eles faziam, pessoal? Eles cortavam as cabeças das pessoas e faziam de pirâmides. Ele cortava as mãos das pessoas, eles vazavam os olhos, cortavam o nariz. Era um povo muito violento e muito cruel. Então Deus levantou o profeta Jonas para ir lá e pregar contra ela. Quer dizer, para levar a palavra de salvação para aquele povo. Por mais que aquele povo fosse tão maldoso, Deus amava aquele povo e queria que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, das suas maldades. Aí continuando diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então o Senhor Deus deu uma missão para ele, só que ele fugiu desta missão. Ele não queria ir a Nínive. Ele, irmãos, foi para outro lugar, irmãos. Ele não queria, perdão, ele não queria, irmãos, a salvação daquele povo, o arrependimento daquele povo, ele não queria ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Eu tenho uma palavra sobre isso. Tarsis era um lugar onde havia muito ouro. Na época de Salomão veio muito navio de Tarsis para Jerusalém. E trazendo aqui, abrindo um parênteses, tem muita gente, irmãos, que não quer ir para Nínive, até pregador, como o caso dele aqui, ele não quer ir para Nínive não, um lugar violento, um lugar difícil, um lugar complicado. Ele quer para Nínive, né? Que tem ouro, o bairro é diferente, o bairro é nobre. Tem pregador assim, pessoal. Se você não sabe, fique sabendo. Tem gente que já rejeitou o trabalho. Não vou ficar nesse lugar aqui não. Esse lugar é muito pobre. Não, esse lugar o povo não merece, aqui é muito violento. Eu não, Deus me livre.
Quer dizer, a pessoa que tem um chamado, irmão de Deus, ela vai para onde o Senhor enviar, irmãos. O vento sopra onde quer. Infelizmente, tem gente assim. E aqui, o que ele fez? Ele se desviou da missão, do propósito de Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não sair da missão que Deus nos deu. Não importa se a situação parece complicada, difícil, mas se Deus está no controle, vamos. Deus vai dar vitória. Se Deus quer que a gente fale, pregue para aquelas pessoas que são violentas, que são maldosas, Deus colocou no seu coração para fazer isso, pode ir, porque Deus quer salvar aquela vida, quer salvar aquela alma, irmãos. Em o nome de Jesus. Você se lembra do endemoniado gadareno? Jesus atravessou o mar, irmãos. Enfrentou uma tempestade para libertar aquele homem endemoniado, violento. Ninguém conseguia amansar aquele homem. Então, quando Deus te der uma direção, pode ir. Deus colocou uma palavra na sua boca, pode falar. É para abençoar alguém. E você vai ser recompensado por isso. Mas ele não, ele fugiu. E quantos não estão fugindo da missão, do chamado que Deus deu? Quantas pessoas não estão dando desculpas, dizendo que não consegue, que não pode? Mas se Deus te deu a palavra vem. Obedeça, você vai ter uma recompensa. E continuando diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O que aconteceu? Entenda isso aqui, irmãos. Eu não cheguei na parte tônica da mensagem ainda. Mas aqui diz a palavra que quando Jonas se desviou da missão do Senhor, entrou naquele navio, o que aconteceu? Deus enviou no mar uma tempestade. E, irmãos, a tempestade foi tão violenta que o navio estava para quebrar-se, para ser destruído. Você percebeu um detalhe aqui? Quem enviou aquela tempestade foi Deus. Irmão, nem tudo é o diabo, nem tudo é o Satanás. Essa tempestade aqui foi Deus que enviou, não foi o diabo. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, sendo já tarde, passemos para outra margem, entrou naquele barco, Jesus queria chegar do outro lado para libertar o endemoniado. Só que a Bíblia diz que quando ele estava no meio do mar, veio uma tempestade violenta que estava já virando o barco. Mas essa tempestade foi satânica, foi maligna. Por quê? Porque ela queria matar Jesus e os seus tripulantes. Então o diabo não queria que Jesus chegasse lá do outro lado para libertar o endemoniado gadareno. Porque Jesus tinha um propósito no seu coração. Ele queria chegar lá e libertar aquele homem. E o diabo veio com aquela tempestade. O diabo usa, às vezes, irmãos, os ventos. O diabo usa o fogo para destruir, para matar, para roubar. Você se lembra da história de Jó? Estava lá os irmãos reunidos, veio um fogo do céu, acabou com tudo. Veio o vento, derrubou a casa. Então o diabo usa, irmãos, também os ventos, o clima. Mas aqui foi Deus que enviou a tempestade. Só que aquela tempestade não era para matar, roubar, nem destruir. Pelo contrário, aquela tempestade que veio era para fazer com que Jonas voltasse a cumprir o que Deus mandou ele cumprir. Cumprir a missão. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo tempestade pensando que é o diabo. Aí fica repreendendo, está amarrado o diabo. Essa tempestade está amarrada. Não, se a pessoa está fora da palavra, ela está fora do propósito de Deus, da missão, a tempestade às vezes é de Deus, para a pessoa se consertar, para ela voltar para o caminho. E diz mais, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção quem são os nossos amigos, quem estão entrando na nossa vida, no nosso barco da vida. Aqui diz a palavra de Deus que quando Deus viu aquela tempestade, os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, desesperado, e começaram a lançar as fazendas. Geralmente é isso que acontece, né? Quando o navio está para virar, para quebrar, afundar, eles procuram aliviar o navio do seu peso. E eles foram lançando, irmãos, tudo que era peso,
Mas o peso verdadeiro que era Jonas, eles não fizeram isso. Eles estavam carregando um peso que não sabia. Irmãos, toma cuidado com quem você anda, com quem você conversa, quem está no seu círculo de amizade. Porque pode ser um peso para a sua vida. Tem gente que fala assim, pastor, depois que essa pessoa entrou na nossa família, acabou nossa paz. Depois que essa pessoa entrou no grupo de obreiros, acabou nossa paz. Depois que essa pessoa entrou na loja, pastor, misericórdia. Depois que essa pessoa veio morar no mesmo quintal que a gente, misericórdia, acabou nossa paz. Irmãos, isso acontece por causa do peso que está ali. E não adianta, irmãos, dependendo da situação, orar. A pessoa vai ter que tomar uma atitude drástica. E o bicho estava pegando lá, e o que aconteceu? Ele foi pro porão, Jonas. Foi lá dormir. O circo pegando fogo, a situação muito crítica, as pessoas desesperadas trabalhando para aliviar o navio do peso, e o camarada, de vez de ajudar, pelo contrário, que era até o responsável. E não fez nada disso. E geralmente quem é responsável pelos problemas não faz isso, irmãos. Pelo contrário, vê o circo pegando fogo, não estende uma mão, uma palha. Aqueles marinheiros receberam ele. É isso mesmo, seu inimigo, seu amigo de hoje pode ser seu inimigo de amanhã, é isso mesmo. Então, irmão, toma cuidado com o seu círculo de amizade. Aquela pessoa que você colocou, às vezes está te dando problema. Tem gente que fala assim, ó, isso é verdade, é verídico, tem casos assim. A mãe fala assim, depois que esse menino começou a namorar com a minha filha virou a cabeça. E às vezes a filha se levanta contra os pais. O filho. Irmãos, as pessoas ficam enfeitiçadas. Isso é um peso, irmãos, que as pessoas carregam. E isso é muito sério. E diz mais, que eu quero comentar mais lá na frente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles descobriram quem era o motivo daquela causa, daquele prejuízo que eles estavam tendo, irmãos. Que eles estavam tendo muito prejuízo naquele navio. E quantas pessoas já sabem quem é o peso? Irmãos, às vezes tem uma amizade que é um peso, hein? Às vezes tem um relacionamento que é um peso. Imagina, Deus já está dando sinais agora. A pessoa começa a namorar, nem namorar direito, já começa a ter problema. O camarada já começa a proibir, o camarada já começa a ser autoritário, ou vice-versa. Imagina quando casar, já está tendo sinais. No namoro já está trazendo problema para a família, aí já proíbe a pessoa de conversar com todo mundo. Imagina quando casar. Misericórdia. É que nem numa empresa. Imagina a pessoa que entra numa empresa. Irmãos, de repente começa a ter prejuízo aqui, aquilo outro. A pessoa é inimiga de todo mundo, começa a brigar com todo mundo, começa a discutir com todo mundo. Isso é um peso que precisa ser lançado fora do seu navio, da sua vida. Em nome de Jesus. Na igreja não é diferente não, pessoal. Às vezes a pessoa sabe quem é, mas tem dó de lançar a pessoa fora. Irmãos, a pessoa tem que tomar uma atitude. Olha o que diz aqui. Eu vou continuar lendo para chegar lá. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Deixa eu te dar um conselho pela palavra de Deus. Quando a pessoa não está na missão de Deus, quando a pessoa sai do propósito de Deus, quando ela sai da palavra de Deus, se desvia daquele mandamento, se você se unir com essa pessoa, você pode se afundar também. Porque a tempestade está vindo por causa daquela pessoa e vai te atingir também. Como atingiu ali aquele barco. Quando Jonas entrou naquele barco, estava tudo tranquilo.
Mas quando ele entrou naquele barco, meu irmão, minha irmã, a tempestade do Senhor veio. E uma tempestade violenta. Todo mundo começou a sofrer aquela tempestade. Não foi só Jonas, não. Porque o Jonas era o causador daquela tempestade. Então não abra a sua vida para aquela pessoa que não está bem com Deus, não. Tem gente que chega até a se unir. Não, pastor, aquela pessoa é da igreja. A gente está até orando para namorar. Toma cuidado, porque se aquela pessoa não estiver bem com Deus, está se desviando do mandamento, está fugindo do propósito de Deus, não quer obedecer a Deus, vai vir tempestade sobre a sua vida também por causa dela. Aí você fica com dó, você vai ter problema. Então vigie, em nome de Jesus Cristo. Isso em relação a qualquer coisa, pessoal. Se a pessoa não estiver bem com Deus, e eu conheço, você deve conhecer pessoas também, que fugiram do propósito de Deus. Só vem tempestade na vida dela e afeta a família, afeta os negócios, afeta o ministério, afeta a igreja. Afeta, porque a pessoa não está bem com Deus. A pessoa tem um propósito, está fugindo. E o que vai acontecer? Isso. E olha o que diz, continuando. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros perguntaram, o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque eles sabiam que o mar estava se engrossando cada vez mais. Aí Jonas fala assim, faz o seguinte, me lança fora. Vocês têm que me pegar e lançar fora do navio, aí vai se aquietar, vai acabar essa tempestade, tudo ficará tranquilo, porque é por minha causa que está acontecendo isso. Agora eu pergunto para você, por que ele mesmo não se lançou fora? Por quê? Se ele sabia que o motivo era ele. Irmãos, essas pessoas, quando elas estão em desobediência a Deus, você pode ter certeza, ela sabe que é o motivo, vem da desgraça de muita gente. Fica trazendo prejuízos para as pessoas. Ela sabe que é o motivo, mas ela mesmo não vai embora. Ela não sai. Coisa séria. Fica ali encostado. Não, mas se você lançar fora, eu sei que é para de mim, né, que vocês estão sofrendo e tal. Aí o que acontece? Aí a pessoa fica com dó. Porque a pessoa começa a falar, não é por minha causa, né? Depois que eu entrei na vida de vocês, depois que vocês me aceitaram aqui nesse lugar, né? Eu sei que é por minha causa, né? Mas ela não toma atitude disso aí. E aí o que acontece? Versículo 13. Então clamaram, versículo 13 mesmo. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Olha aí, irmãos. Olha que coisa séria. Quando Jonas falou, eu sou o motivo, me lança fora, eles ficaram com dó. Eles não tomaram uma atitude séria, eles tinham que ter tomado uma atitude séria de lançar Jonas fora, mas o Jonas, você sabe, é por causa de mim e tal. Aí que eles fizeram, diz a palavra aqui, que eles começaram a remar e se esforçaram, e nada, irmãos, queriam alcançar a terra e nada. Não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. E quantas pessoas não estão com dó? Deus falou lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ô Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo-o rejeitado? Até quando você vai ficar com dó de Saul? Ele é rebelde, não me obedece. Lembrando que Deus me deu entendimento há alguns anos, não rejeitou a pessoa de Saul, mas o reinado dele. O reinado. Porque Deus ama todos e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Samuel não tinha que ter mais dó dele, não. Irmãos, aqui é a mesma coisa. Quando fala assim, é no sentido ministerial e outras coisas. Então vigie. Irmão, se for para tirar, tira. Tira. Aí a pessoa pode falar assim, pastor, mas no dia de hoje,
se a gente toma uma atitude como essa, a gente vê aí nas redes sociais, a pessoa sai, aí fica falando da gente lá no YouTube, fica falando da gente lá no Facebook, lá no Instagram. Aí você já vê o caráter da pessoa. Aí você já vê. Mas vai fazer o quê, pessoal? Tem que tomar uma atitude em nome de Jesus. Se a pessoa está trazendo prejuízo, desgraça, sofrimento, e ela é o motivo, é a causa, e ela sabe disso, você tem que tomar uma atitude. Uma certa vez Deus falou para Abraão: Abraão, ouve a voz de Sara, que Sara falou para lançar Agar fora. Tá? Quando trouxeram Agar com eles, irmãos, era uma paz entre eles, mas quando trouxeram Agar, começaram a ter problema naquela família, irmão. A Agar, que era escrava, começou a menosprezar a patroa. Começou a dar problema entre o Abraão e a sua esposa. Que era o motivo? Que era a causa? Eles, porque eles trouxeram. Que mandou eles trazer, irmãos? Mas trouxeram. Só que depois tiveram que lançar lá fora. E Deus mandou, ouve a voz de Sara. E Deus cuidou de Agar. Então não tenha medo. Se for para tomar uma decisão, chega na pessoa e fala assim: ó, você é uma benção, tudo, mas ó, não dá mais, que Deus te abençoe e tal. E Deus vai cuidar daquela pessoa, como cuidou de Agar. Deus está te dando uma palavra. Meu coração hoje veio sobre isso. Tem outras coisas que Deus tem me dado, mas eu até falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Então Deus está falando com você. Até quando você vai ter dó e sofrer? Não, pastor, mas eu tenho dó. Se Deus falou, até quando você vai ter dó de Saul? Às vezes tem gente que é Saul na nossa vida, irmãos. Não dá certo. Tem gente que não prospera, não cresce, só está tendo prejuízo, como eles aqui, irmãos. E lançando fora os seus bens, as suas coisas. Prejuízo, a situação piorando, piorando. E a pessoa com dó toma uma atitude. Tem que lançar o Jonas fora, irmãos. Tem que lançar. Às vezes até uma mágoa, um ódio, lança fora isso também, para que você não tenha prejuízo. Em nome de Jesus. Não fica guardando essas coisas não. Porque tem gente que às vezes, irmãos, usada por Satanás, quer ferir a gente. Você tem que guardar o seu coração. Não deixe entrar no seu coração não, em nome de Jesus. Libera o perdão, mas deixa Deus te dirigir. O Senhor Jesus falou para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. Então tem coisas que a gente tem que tomar uma atitude. Pastor, mas como que eu sei? Você sabe. Desde que aquela pessoa entrou na sua família, desde quando aquela pessoa entrou nos seus negócios, na igreja, só trouxe problema, irmão. A pessoa colocou na obra, porque isso acontece. Eu, como pastor, sei o que eu estou falando. Havia levantado uma pessoa, irmãos, que vai dar muito problema para o grupo. Vai estragar o grupo. Porque às vezes não se encaixa. Vai se encaixar em outro lugar, mas ali não se encaixa. Não dá certo. Porque, como eu já preguei aqui, a pessoa tem que ter o mesmo espírito. A pessoa tem que ter a mesma identificação. Quando é do contra, pode ter certeza, vai ter problema, irmãos. Que nem no namoro, tá namorando, depois que casa, não adianta chorar não. Ah, Deus, não sei o quê. Aí quer culpar o Senhor. O Senhor não tem culpa, pessoal. A luz não tem comunhão com as trevas. Desde o início, começaram a namorar, a pessoa dando problema. Faz a pessoa se levantar contra os próprios pais. Não ouve. Misericórdia. A pessoa tem que ser sábia. Aí tem um exemplo, tem uma loja, aí coloca, tá tudo tranquilo o ambiente, coloca uma pessoa ali, quando passa um tempo, pronto. Aí começa a ter problema, disse-me disse. E as coisas não vai, parece que não vai. Inveja, ciúme, picuinha. Vai ter que chegar uma hora e tomar uma atitude, pessoal. Mas com amor. E não tenha medo de tomar atitude, não. Ore a Deus, Deus vai te dirigir e Deus vai cuidar daquela pessoa. Não tenha medo. Escuta o que eu estou te falando. Em nome de Jesus, pela palavra. E diz mais: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Até que eles tomaram uma atitude, clamaram ao Senhor, fizeram uma oração. Senhor, não culpe a gente por causa deste homem. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Nós vamos tomar uma atitude. E tomaram, versículo seguinte: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar da sua fúria. Lançaram Jonas fora. Quando lançaram fora Jonas, acabou o problema, pessoal. Acabou. A tempestade, lembre-se que essa tempestade que enviou foi Deus. Ninguém morreu. Porque se você continuar lendo aqui, você vai ver que Deus colocou um peixe para tragar Jonas. Ninguém morreu. Quando a tempestade é de Satanás, é para matar, roubar e destruir. Quando é de Deus, é para a pessoa se consertar, para a pessoa voltar a fazer o que Deus mandou fazer. Então toma cuidado, quem que você tem colocado na sua vida? Quem tem entrado no seu barco? Quem tem entrado no seu ministério? Na sua instituição? No seu trabalho? No seu círculo de amizade? Nesse relacionamento? Seja inteligente para não sofrer mais tarde. E a pessoa não prospera, é só prejuízo. Só prejuízo. Ainda mais quando a pessoa está em desobediência diante de Deus, que está trazendo tempestade para os outros. E tem, irmão, tanta gente trazendo tempestade na vida de outras pessoas. Não deixe isso acontecer com você, não. E se está acontecendo, porque quando Deus dá uma palavra como essa, porque deve ter alguém. Ore a Deus como esses homens. Porque de repente você está com dó, tomar uma atitude. Mas fala com Deus. Você que está namorando, você vê que só trouxe problema. Mas aí a paixão cega, tem gente que está tão cega de paixão, está enfeitiçada, que se levantou contra os próprios pais. Mas quando acontecer alguma coisa, quem vai estar do lado é seus pais. Seus pais que vai estar do seu lado. Aí fica inimigo da família por causa daquele camarada ou daquela camarada. Como pode um negócio desse? Mas isso acontece, pessoal. A pessoa se torna um peso. Só que lá na frente vai ter um preço muito caro. Então, enquanto é tempo, lance fora o Jonas. Chega, olha, não dá certo e tal. Você prefere ficar de mal da sua mãe, do seu pai? Você prefere ficar de mal com os irmãos por causa dessa pessoa? Não. E não tenha medo que Deus vai cuidar. Deus vai preparar um peixe para cuidar dessa pessoa, para que ela não sofra. Em nome de Jesus. E de repente, até para que essa pessoa se conserte também. Até que de repente ela venha ter um encontro com Cristo. Porque Jonas, ele faz a oração lá dentro do ventre e volta. E vai pregar lá em Nínive. E as pessoas são salvas. Então coloque isso no seu coração. Às vezes essa pessoa está precisando disso. Aí você fica passando a mão na cabeça dela, fica fazendo um cafuné nela, ela te dando trabalho. Não, toma uma atitude. Vá lá e faça isso. E Deus vai preparar esse peixe. E essa pessoa vai ser quebrantada. Porque tem gente que só vai dar valor às coisas quando chegar no fundo do poço, até mesmo em relação às coisas de Deus, irmãos. Tem gente que precisa chegar no fundo do poço como o filho pródigo. Tem que deixar a pessoa crescer. Mas enquanto a pessoa ficar aleijando, vem cá, tadinho, tadinha, eu sei que você é o motivo, a causa, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos orar. E Deus já está falando com você, você sente no seu coração, é só prejuízo, é só problema, é só dor de cabeça. Jesus ama todos. Mas, irmãos, Ele quer que a gente tenha paz. Em nome de Jesus. E às vezes, mais uma vez, essa pessoa está precisando se consertar como Jonas. Deus está trabalhando com ela e você está atrapalhando o mover de Deus na vida dela. O Espírito Santo quer convencer essa pessoa, quer trabalhar no coração dela, aí você fica protegendo. Aí você fica com dó. Não deixa. Você tem que deixar. Em nome de Jesus. Deus tem um peixe preparado. Essa pessoa não vai se afogar, não. Ela não vai morrer, não. Pelo contrário, ela vai se consertar, vai voltar para Deus, vai ter uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus, a vida dela vai ser diferente. Se ele não tivesse tomado aquelas atitudes, a situação iria continuar. É isso mesmo, joga o lixo que está na sua vida, está atrapalhando. Em nome de Jesus. Irmão, Deus é fiel. Deus trouxe essa palavra porque Ele ama a mim e ama você. Quando o Espírito não bate, irmão, não adianta você insistir. Não insista. Ah, pastor, quem sabe a pessoa mude. Quem sabe? Irmãos, Jonas sabia que ele era o motivo daquela tempestade. Mas ele não saiu, não. Ele continuou. E tem gente fazendo isso. Na igreja não é diferente, tá?
Tem pastor que só porque a pessoa sabe tocar... Eu estava dando um exemplo um tempo atrás aí, que aconteceu comigo. Comigo não tem isso não, irmãos. A pessoa sabe tocar, não sei o quê. Alguns anos atrás aconteceu isso comigo. Uma pessoa que veio trabalhar comigo. Até cheguei para a pessoa e falei, você chegou agora, quer sentar na janela? Com todo amor, irmão, com toda educação. As pessoas precisam respeitar e esperar o tempo dela. A obra de Deus não é bagunça, não é brincadeira, não. A obra de Deus é coisa séria. Em nome de Jesus. Uma certa vez, quando eu fui transferido para uma certa igreja, o meu filho, Gustavo, ele toca. Mas tinha alguém já tocando. E eu cheguei e falei assim, não falei com o pessoal, depois de um mês mais ou menos, falei assim, pô, meu filho aqui toca, pessoal. Eu falei na igreja isso aí. Eu sou o pastor da igreja. Eu poderia fazer com que ele tocasse. Eu tiraria o outro lá que está tocando e meu filho ia tocar. É meu filho, eu sou o pastor da igreja. Mas isso não é ético. Isso não é justo com quem está lá. Não é porque eu sou o pastor da igreja. Tem que respeitar quem está lá. E eu comentei, se ele quiser deixar ele tocar, toca. Um toque de manhã, eu toco à noite. E o irmão falou, não, pastor, para mim tudo bem. E ele deixou. Eu sendo o pastor da igreja. Mas tem gente que às vezes entra, não, eu sou o pastor, meu filho, não sei o quê, minha filha, meu marido, minha esposa. Que é isso? A obra é de Cristo. A obra não é nossa. Nós não somos dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. E é o Espírito Santo que se move. Então, olha, Deus colocou isso no meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Para de ficar atrapalhando aí. Você fica com dó, aí você vai continuar sofrendo. Vai ser um peso para a sua vida. As atitudes dessa pessoa. E Deus quer trabalhar com ela e você colocando a mão na cabeça. Só tempestade na sua vida. Aí você começa a discutir com o marido, com a esposa, com o filho. Aí já envolve seu emocional. Já fica triste, entra em depressão. Aí já começa a discutir, muda, vai mudando. Irmãos, até quando? Para com isso. Ore a Deus. Deus, me dê uma direção, tal. O que eu faço? Lança fora Agar. Lembra de Ló? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai levar Ló com ele. Deus não mandou ele levar Ló. Ló foi um peso na vida de Abraão, irmãos. Olha quem já conhece a história de Abraão e Ló, sabe o que eu estou falando. E olha o que aconteceu, irmãos. Misericórdia. Aí a pessoa fica levando. Onde vai, leva. A pessoa é um peso para ela. Só deu problema para Abraão, dor de cabeça para Abraão. E mesmo assim o camarada não se consertou. Ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era justo. A Bíblia diz isso. Mas quando Abraão foi lá, juntou 318 e foi libertá-lo, ele não ficou com Abraão não, irmãos. Não se humilhou diante de Abraão. Ele voltou. Voltou para Sodoma. Ué, olha que coisa. Então tem gente que é assim, não adianta. É que nem está falando aí, temos que desprender daquilo que não é bom. E lançar fora aquilo que nos separa de Deus, é verdade. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou limitado, meus irmãos, mas eu creio que essa palavra veio. Isso serve para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para as suas amizades, para a sua família, para os seus negócios. Tem gente que não prospera. Aquela pessoa entrou na vida dela, não prospera mais, não cresce mais. Tem gente que não é mais feliz, irmãos. Tem gente que virou, as emoções dela mudaram. Mas Deus quer mudar essa situação. Em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus. Em nome de Jesus. A verdade liberta, irmãos. A verdade liberta. Agora, eu vou finalizar falando assim. Não trate a pessoa como inimigo. Ela precisa ser tratada e cuidada, como Jonas. O Espírito Santo vai cuidar dessa pessoa. Fica tranquilo. Ora a Deus, Deus vai preparar um momento, você vai falar. Não, olha, não volte atrás quando Deus colocar no seu coração. Que Deus vai cuidar dessa pessoa. Ela precisa ser tracada pelo peixe, precisa se consertar e voltar. E ela volta. Tem gente que só vai dar valor quando chegar no fundo do poço. Lá nas profundezas das águas. E vai reconhecer que ele é Deus e vai voltar o que Deus mandou fazer. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração em o nome de Jesus. Vamos orar, pessoal? Vamos falar com Deus? Às vezes a gente é tão falho nisso. E que Deus nos oriente e nos faça crescer pela sua palavra.
Feche os teus olhos e oremos. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta palavra. Muitas das vezes temos um Jonas na nossa vida, que está sendo um peso, Deus. E o Jonas sabe que ele é culpado. Mas, meu Deus, ele mesmo não se toca, não se manca e não sai. Desde a entrada do Jonas, naquele navio, trouxe prejuízo. Meu Deus querido, trouxe perturbação e tantas coisas ruins, Deus. E o mar, meu Deus, cada vez mais se embravecendo, as tempestades violentas. Mas Jonas não se tocava, Deus. Mas até que os marinheiros oraram e clamaram e lançaram fora o Jonas, e a situação mudou, Deus. E eu sei que às vezes tem decisões que temos que tomar que são drásticas, decisões sérias, críticas. Nos dê sabedoria. Um dia o Senhor falou, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando, Samuel? Meu Deus, nos ajude. Um dia o Senhor falou para Abraão, Abraão, ouça a voz de Sara. E Abraão ouviu Deus e lançou fora Agar, mas o Senhor cuidou de Agar. O Senhor cuidou de Ló. Meu Deus, o Senhor cuidou, meu Pai, de Jonas quando ele foi lançado fora. E ele só se consertou porque ele foi lançado fora. Porque se ele continuasse no navio, ele não iria se consertar. Ele não ia voltar. E muitas das vezes agimos errado, atrapalhando a tua obra na vida daquela pessoa, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe. Mas que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, meu Pai. Em o nome de Jesus. E que o Senhor abençoe, Pai, nossa casa, nosso lar, nosso ministério, nossa vida espiritual. Que o Senhor abençoe, meu Deus querido, a nossa descendência. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a tua obra. Em nome de Jesus. E que o Senhor dê sabedoria a cada irmão e a cada irmã na hora de tomar uma decisão, na hora de lançar fora o Jonas, para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou limitado, mas Deus está falando ao seu coração. Tem casos, às vezes, pessoal, que a pessoa era uma pessoa muito espiritual. Já aconteceu casos de pessoas que casaram e de repente atrapalhou o ministério daquela pessoa, ministério tremendo, frutífero, e de repente tudo ao contrário, irmãos. Precisando no prostituto, porque depois que casa, a Bíblia só permite a separação em 3 casos. 3 casos. Se houve adultério, prostituição, ou se a pessoa quiser se separar, mas não houve nada disso, que se separe, mas que não case mais com ninguém. Essa também é uma outra opção. E a outra opção do abandono, quando a pessoa abandona o cônjuge, porque o cônjuge não deixou a fé dela. Porque tem gente que fala assim, ó, se você continuar com esse Jesus, eu vou sair de casa. Renuncie Jesus, que eu continuo com você. E a pessoa que teve um encontro com Cristo, por mais que sofra, vai dizer, tchau, Deus te abençoe, mas o meu Jesus não larga. Então, nesse caso, Jesus permite. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Então, que Deus fale ao seu coração. Que Deus te dirija de todo o meu coração, irmãos. Isso aqui não foi nada preparado por mim, mas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você é uma bênção. Isso é palavra de sabedoria que Deus nos deu. Está aí minha irmã Letícia Rodrigues, glória a Deus. Minha irmã Lucilene, Célia Pinheiro, Amori. Está aí meu irmão Marcos, minha irmã Maria. Que Deus abençoe todos vocês. Minha irmã Graça Duarte, minha amada esposa, minha irmã Márcia. Louvado seja Deus por cada um de vocês aí, minha irmã Célia. Em o nome de Jesus. E logo, logo estaremos aí novamente, em nome de Cristo. Eu vou encerrar aqui, eu creio que Deus falou ao seu coração. Olha, não importa o tempo de luta, o tempo da vitória também existe e chegará na sua vida. Guarde isso no seu coração. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Creia nessa palavra, Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo de chorar, mas também vem um tempo de sorrir. A sua hora vai chegar. Minha irmã Thelma, eu me despeço aqui, que Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô glória! Deus abençoe, povo de Deus!